Salve, torcedor colorado, chegando então para falar desta classificação do Inter na Copa do Brasil, mais uma etapa, vamos para a terceira fase, faz o Pix CBF e foi como tinha que ser. O Inter encarou um adversário que vinha respaldado por boas apresentações, especialmente no Campeonato Carioca, mas também com destaque aí na sua primeira etapa da Copa do Brasil, com a goleada sonora de 8 gols, né? O Nova Iguaçu que realmente tem surpreendido com futebol dinâmico, muito bem jogado, com um volume ofensivo, o time que mais chegou ofensivamente do Brasil foi o Nova Iguaçu em partidas do Campeonato Carioca, né? Então tem volume. Porém, por decisão técnica da equipe, também poupou com os jogadores para mirar no jogo contra o Vasco, com seus domínios. O jogo vai ser no Raulinho de Oliveira, mando de campo do Nova Iguaçu, no próximo final de semana, para ver se vai ou não para a final do Carioca. Tem todas as ferramentas para isso. Mas o Inter fez o que tinha que fazer, venceu e venceu bem. O Inter poderia até ter dilatado o placar, ainda que tenha vencido confortavelmente por 2-0. Assim como fizeram contra o São Luís. Não que o Inter está enfeitando demais, não que o Inter está sendo displicente, mas está maquinando. Em alguns momentos isso nos angustia, porque estamos traumatizados também por momentos em que o Inter deixou de golear e ao deixar de golear se complicou. Mas isso não tem acontecido. O Inter exorciza os seus demônios. Não tem medo do tropeço para o time pequeno, encara com galhardia o time grande, ainda que não tenha pego grandes equipes nessa temporada. Pegou o Grêmio, que é um time de Série A, pegou o Juventude, mas não teve muito trabalho, né? Não fosse o gol contra do René num infortúnio, naquele jogo contra o Grêmio, o jogo teria sido muito mais afeição do Inter, né? Até acho que o Nova Iguaçu foi o adversário mais difícil da temporada até agora. Destaque para o Fernando, tá? E eu falava, e tomei bastante hate aqui no meu espaço de opinião, que o Fernando, que é um jogador que só jogou em equipes grandes do futebol europeu, que jogou no Porto, que jogou no Manchester City, que foi um ídolo do Sevilha, ele chegaria aqui e tomaria conta do pedaço. E assim foi. Jogador de excelência, jogador de capricho, jogador de efetivação, jogador de qualidade. Diferente do que foi falado aí na imprensa ao longo do dia, de quem ou não viu o Fernando jogar, e aí por isso baliza com palavras que elas têm até mau hálito pela má vontade com o jogador, ou se viram o jogador jogar, é pior, porque daí é má fé, né? Então o Fernando foi o que ele sempre foi, o Fernando foi o Fernando de Sevilha. Ele não é o Fernando Villanova, aquilo ali foi um rompante de um jogador e um ser humano, um integrante de uma família que queria religar os seus vínculos, o seu laço, toda uma circunstância existencial. Mas o atleta de alto desempenho, ainda que experiente jogador, veterano jogador, ele entregou tudo durante o tempo que esteve em campo, com volume de jogo, com pegada, com pulmão, com garra, grande jogador. É o Fernando, tá? Bustos também é um outro cara que tá numa régua alta e não baixa, né? E o Ener Valencia, puxa vida, o que eu vou falar do cara que a cada jogo nos surpreende, né? O Ener Valencia saiu mancando durante a semana, mas fez 2 gols. O que a gente vai falar dele? Né? A gente fica preocupado que o Ener Valencia não esteja. E o Ener, mas tem o Borré, tem o Alar, mas o Ener é muito importante para o time do Inter. A gente tem que levar em conta que esse é o cara que, jogando pelo Equador, ele fez gol à torta e à direita numa Copa do Mundo. Esse é o cara que desde que chegou faz gol pelo Inter, faz gol importante, tem um jogo de azar contra o Fluminense, o resto é também um jogador de uma régua altíssima, né? E a gente tem que valorizar isso, reconhecer isso e torcer muito por isso. Alan Patrick, Arangues, né? Enfim, Maurício também jogou muito bem, o Inter sofreu pouco defensivamente, quer dizer, sofreu pouco não, o Nova Iguaçu até tentou, mas o Inter estava muito bem amarrado, até porque o Fernando aumentou a estatura, bolas aéreas tiveram um pouco mais de controle, a saída de primeira bola, tá tudo certo, tá tudo no lugar. A entrevista do Cudê também me chamou muita atenção, né? Ele falou no caso de o Inter aumentar a competitividade interna e isso também faz com que suba o nível dos demais jogadores. Isso é muito importante que se diga, né? Você ter um elenco de qualidade não é só fazer o cara ter uma opção para o decorrer do jogo, é fazer com que o titular não dê margem para o erro, é concentração total. O René vai subir o patamar porque chegou o Bernabé. O Alário, cada vez que ganhar a oportunidade, vai ter que cocar gol, porque senão ele não vai jogar. Porque daí tem o Ener, tem o Wesley, tem o Borré, tem o Maurício, tem o Wanderson, tem o Luca pedindo passagem, né? Então, o Fernando vai ter o Thiago Maia, tem um Rômulo por fora, o Bruno Gomes, cada vez que entra, entra bem. Então, a régua está altíssima. E isso não é motivo para vestir salto alto, isso não é motivo para a gente ficar arrogante, mas também não é motivo para a gente fazer o falso humilde. Não tem porque o torcedor colorado, quando está na baixa, fica com a sensação do mal-estar da baixa. E quando está na alta, se reprime de estar na alta. O Inter está bem, nós temos que reconhecer, admitir.
lutar nas trincheiras coloradas para que isso seja admitido também por uma imprensa, entre aspas, tradicional, parcial, e, bom, combater as fake news de quem está na má intenção. Certo, galera? Então fica aquele abraço aí, mais uma análise de jogo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda o teu comentário, a gente volta na sequência falando mais de Inter aqui no Inter. Valeu, um grande abraço e tchau!